Pronto. Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos aqui. Hoje ainda está faltando muita gente chegar. Eu também me atrapalhei um pouquinho aí, havia postado um link que não funcionou muito bem. Aí eu repostei agora, espero que as pessoas consigam, como todos aqui, acessar. Mas muito bom, como sempre, estarmos juntos. Gratidão a todos. Gratidão aos nossos queridos amigos do plano extrafísico que estão aqui conosco também. A Frei Abílio, mentor desse nosso grupo, e a todos aqueles que participam conosco desse encontro semanal, a quem convidamos agora para uma oração de conexão com o nosso Pai amado, que, em nome de quem nos reunimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, Beth entrando, Odair entrando, sinal que funcionou agora, acho que todos estão conseguindo acessar o link correto, que é esse que eu passei por último. Vamos esperar mais um pouquinho aí, ver quem mais está chegando. A Melissa ainda não entrou também. Todo mundo bem? Alguém tem algum comentário a fazer? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Alguém tem alguma coisa que ache importante a gente conversar a respeito antes de darmos início? Enquanto aguardamos aí a chegada dos outros colegas. Nada? Ninguém tem novidade nenhuma para contar ou para ouvir? Zé Não faz Antônio, nada de interessante, só. Fala, Irene. então, meu celular está assim, acabando a bateria. Eu Aham, acho que vou precisar usar o computador. sem E aí eu problema. não sei É como a é que... mesma coisa. Mas aí como é? Eu peço para entrar de novo? Como que é? Ou só... Sim, sim, você entra pelo computador, clica nesse último link que eu passei, e ele já vai Ah, te colocar direto pelo Meet, e aí você sai do celular, fecha tá. no celular. Não Tá, vai então mudar primeiro nada. eu entro Mantenha pelo aberto o computador... celular por enquanto, mantenha Ah, aberto o celular por enquanto, entra no hum, computador, hum, acessa lá o WhatsApp, clica no hum, último link, e quando você for entrar, aí depois você desliga o celular. Precisa tá desligar, você não certo, sai da sala pelo celular. certo. Senão vai aparecer tua imagem duas vezes aqui. Entendi. Entendeu? Tá bom, então. Obrigada. Boa noite, César. Boa noite. Tudo bom por aí? Tudo, graças a Deus. Tá Tô da bom. minha mãe. Ah, que bom. Beijo para ela. Tô sim. Mais gente chegando aqui. Melissa. Olá, Mel. Boa noite. Boa noite. Gente, tudo bem com você? Graças a Deus. Tá bom. Eu acredito que muitos aqui já saibam, a Marina fez um procedimento no ombro, né? Ela estava com a tipoia já há alguns dias, parece que não deu resultado, então ela ia fazer um procedimento cirúrgico. Então vamos fazer aqui uma vibração por ela, para que tudo corra bem, para que ela consiga se recuperar o mais breve possível e voltar a participar aqui conosco. Eu fiquei sabendo ontem lá no Ceará, que eu tinha palestra agendada lá e na abertura o pessoal comentou. Alguém teve contato com ela nesses dias, não? Vocês, Zezé, têm falado com ela? Eu falei esses dias e eu soube que ela fez a cirurgia hoje. Só Ah, que eu tá. ainda não soube nada. Tá, Eu vou ok. falar com a filha dela mais tarde, porque estava sendo o procedimento à tarde. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Então, Eline, agora, se você quiser, você pode desconectar o celular e colocá-lo para carregar, tá?
que você já está aqui na outra tela. Tá, obrigada. Acontece que eu esqueci o carregador no serviço. Tudo bem. Tem jeito. Tá bom, então. Já entrei aqui já acessei o computador. Obrigada, José. Beleza. Tchau. Boa Até noite, mais. Claudinha. Tudo bem? Boa noite a todos. Então, vamos lá. Gente, muita coisa acontecendo, um cenário bastante tumultuado aí nos últimos dias, na última semana. Alguém quer fazer algum comentário prévio aqui, mesmo que não seja pertinente à aula, ou vamos direto para a leitura do texto? Silêncio total e absoluto. Então, tá bom. Mel, hoje eu vou precisar da tua ajuda na segunda parte da aula, porque eu estou com a boca aqui com um edema muito chato que está me incomodando, está difícil até para falar. E depois de um bom tempo, fica esbarrando no dente, que é interno, né? Está incomodando bastante. Então, eu vou, até onde der aqui, pelo menos a primeira parte vai bem, mas depois eu vou pedir tua ajuda aí na segunda parte, tá bom? Olá, Mônica, boa noite. Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso. Sem problema. Vamos lá, vamos começar agora a leitura. Então, esse capítulo parece ser bastante curtinho também. É o 10º. A cura começa aqui. Saber acolher, ouvir e abraçar. Sob o pretexto de cuidar do bom atendimento das atividades que somos chamados a executar e administrar, muitos trabalhadores costumam se equivocar, causando entraves à aproximação dos necessitados de socorro. Em nome do zelo com a tarefa, costumam exalar dureza, achando que para ser diligente é preciso ser ríspido e confundindo vigilância com grosseria e aridez emocional. Isso ocorre nos dois planos, né? Também nas áreas de atendimento da medicina convencional, é muito, infelizmente, muito comum esse atendimento assim ríspido, impessoal, principalmente no serviço privado, mais do que no público. Eu hoje estive no posto de saúde aqui próximo de minha casa e pela enésima vez fiz questão de agradecer e elogiar o atendimento, porque o pessoal é sensacional, eles são extremamente acolhedores, bem-humorados, cheios de boa vontade e, infelizmente, a gente não encontra muito isso nos hospitais chiques que atendem pelos planos de saúde. É muito comum que, ao receber as pessoas mais necessitadas de tratamento, profissionais de saúde ou trabalhadores de tarefas assistenciais portem-se de maneira rude e recebam-nas como se eles mesmos estivessem a salvos da hipótese de mudar de lado e, no dia menos esperado, reclamar auxílio. Para quem chega desesperado, depositando a última esperança em determinado tratamento, seja profissional ou voluntário, é muito importante que o atendimento seja o mais humano e fraterno possível. Até porque, nesse momento da acolhida, o resultado eficaz, tão esperado, é consequência ainda incerta, reservada ao futuro. De imediato, não raro, o indivíduo nota que suas expectativas são infundadas e que ali, em vez de encontrar seres humanos a recebê-la, encontra seres que mais parecem robôs ou máquinas, sem nenhum sentimento ou cuidado dirigido a quem vivencia um momento de carência e demanda atenção. Para quantos trabalham com o público necessitado, com tarefas que querem prestar socorro, consolo ou assistência espiritual, vale lembrar o ensinamento de Jesus, o grande médico das almas, como regra de civilidade: fazer aos outros o que gostariam que fizesse
contigo. Imaginemos-nos, por um instante, no lugar da pessoa que procura auxílio. Utilizemos nosso poder de visualização para trocar de lugar por alguns momentos e pensar que aquele que nos procura é, agora, o atendente que nos recebe. E que os males do outro, por ora, são os nossos males e queixas. Como gostariam meus irmãos de ser tratados? Como gostariam de ser recebidos num ambiente no qual se pretende auxiliar, acolher, curar ou servir? Esquecem-se muitos trabalhadores e obreiros do bem, profissionais e servidores públicos que atuam na área da saúde humana, de que adotar certas regras de polidez, delicadeza e cortesia é um gesto que pode determinar o bom resultado do tratamento que ora se pretende ministrar. Quando se achega ao trabalhador que serve em nome do bem comum, a pessoa já vem cheia de tristezas, desilusões, não raramente em desespero ou depressão. As emoções estão desalinhadas devido ao sofrimento ou, quem sabe, ao desrespeito de que foi vítima da parte de algum prestador de serviço que não levou em conta a humanidade e a dor do outro. A autoestima está abalada, pois, ante a enfermidade e os desafios dela decorrentes, poucos são os que conseguem se manter numa posição serena e elegante. A dor modifica qualquer disposição íntima que pretenda se assemelhar ao equilíbrio. Como sofrer com equilíbrio e elegância? Alguém detém tal fórmula, por acaso? Isso é, uma fórmula que sirva para si próprio e não somente para os outros? Então, como esperar daquele que sofre um estado de espírito harmonioso e sadio, sem nem sequer o recebermos bem? Como esperar que se sinta tranquilo e seguro quanto ao recurso que lhe é oferecido, se, já no primeiro contato, ele depara com rudeza e aspereza, quando não completa falta de consideração com a sua dor? As reflexões propostas não pretendem sugerir a adoção de uma atitude de comiseração ou superproteção perante o doente, como se estivesse condenado à infelicidade. Tampouco recomendar que se massacre a necessidade de que ele se empenhe em enfrentar o processo educativo a que foi conduzido pelas leis da vida. Refiro-me à necessidade de acolher, de ouvir, quando possível, de mostrar-lhe que é bem-vindo. Se porventura não se puder solucionar, curar ou eliminar o problema apresentado, que ao menos se garanta ao outro que ali, onde se pratica o bem em nome do amor, ele pode confiar que será acolhido e amparado com o respeito e o calor humano de que precisa para, no mínimo, recuperar a autoestima e ter facilitado o percurso em busca de soluções viáveis, com a dignidade de um ser humano, filho de Deus. Afinal, quem sofre não está privado da dignidade e, se nos procura os recursos terapêuticos, sejam de ordem profissional ou assistencial, reclama cuidado e afeto, na medida em que as condições o permitam, mas o mínimo de atenção. Acreditem, meus irmãos, muitas vezes um abraço, um cumprimento mais atencioso e respeitoso significam metade do problema resolvido. Muita gente carece ser acolhida, sentir-se amada, cuidada, perceber que alguém se interessa por ela e saber que, naquele recanto onde procura acolhimento, encontrará seres humanos que a tratarão com dignidade e apreço. Garantir-lhe que não será mais um número
mas será tratada como gente, faz toda a diferença. Muitos nem sequer procuram a cura, mas atenção, calor humano, quem sabe um abraço de compaixão, isento de julgamento. Essa é uma realidade que não se pode menosprezar jamais. Precisávamos nós, os trabalhadores a serviço da humanidade, aprender a ouvir mais e interpretar melhor a linguagem da dor alheia. Estudar a linguagem do olhar, das expressões de sofrimento estampadas na face e da maneira que nos for possível ir ao encontro do outro e abraçá-lo, nem que seja metaforicamente, a fim de que se sinta amparado e socorrido. Não obstante todos os recursos da ciência que representamos, seja a ciência humana ou a ciência do espírito, se pouco ou nada pudermos acrescentar à qualidade de vida do doente, sem eliminar, tampouco aplacar-lhe a dor e o sofrimento, cabe-nos, ao menos, ser solidários, conversar, acolher, ouvir e saber falar o mínimo de palavras que transmitam conforto e cuidado àquele que sofre. Quando recebemos uma pessoa, em qualquer situação, o modo que se dá o primeiro contato é determinante para estabelecer qualidade na relação. Isso não se aplica somente a questões relativas à saúde, mas a todo o departamento da vida humana. Como revela um aforismo popular, a primeira impressão é a que fica. No entanto, quando aplicamos esse princípio ao acolhimento daquele que sofre, do necessitado de conforto e assistência emergencial, espiritual ou profissional, o acolhimento ganha ainda maior relevância. Uma vez mais, convidamos meus irmãos a se colocarem mental e emocionalmente no lugar do outro, que carece de ajuda em dado momento. Imaginemos que todos nós, em algum momento de nossas existências, e isso é certo e cristalino, nos veremos na pele alheia, no lugar oposto ao atual. Pouco importa a posição social, o cargo e a profissão ocupada por meus irmãos, sejam médiums, médicos, enfermeiros ou trabalhadores de serviço público, entre outras categorias, omitidas apenas para resumir a situação. Algum dia, todos precisaremos ser atendidos por alguém. Então, a mínima educação, bem como a delicadeza, civilidade, gentileza, brandura, amabilidade e cortesia, além de outros predicados, ganharão genuína importância para qualquer um de nós. Se esses pequenos cuidados são importantes para nós e traduzem ou estabelecem um bom relacionamento, que dirá para aqueles que sofrem e nos procuram o auxílio como última esperança? Saber receber, ouvir, abraçar e acolher pode determinar o sucesso de um tratamento ou de uma relação entre duas pessoas. Eis porque lembramos novamente a norma da boa convivência, recomendada pelo maior psicoterapeuta e médico que a humanidade já conheceu. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo, lhes fazei vós também. Simples, direto e objetivo, como sempre, né, o Joseph? Parecem conceitos assim muito elementares, né? Poxa, mas isso é óbvio, é o que se espera de qualquer pessoa que esteja na condição de acolher alguém que sofre. Porém, é muito fácil se esquecer disso. Cássio, contigo? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Você sabe que eu, analisando esse livro,
não se trata só da saúde humana, questão médica. Quando fala do acolhimento, do, como se fala? No modo geral. Então, a segurança pública, quando o cidadão ele quer ser bem, quer ser bem tratado, porque eu faço parte da segurança pública. Aham, Ele quer ser acolhido. sim. Nós somos professores, além de ser policiais, somos professores, somos médicos, somos enfermeiros, somos psicólogos, somos pai, né? Então, às vezes eu me vejo, quantas pessoas vão numa delegacia e às vezes ali mesmo é maltratado. Volta amanhã, tá sem sistema. E a gente sabe que tem sistema, Sim. né? Às vezes a pessoa pede um auxílio, às vezes muita gente não dá a devida atenção para essa pessoa que está necessitando, né? Então não é só, meu ponto de vista, não é só para a área médica, ela serve para a vida cotidiana de todos. Pode ser motorista de ônibus, pode ser cobrador, pode ser um carteiro, né, um coletor de lixo, para todos. Perfeita a tua colocação, Fábio, ou Cássio, desculpa. Realmente isso não se aplica apenas e tão somente ao acolhimento, seja ele da medicina convencional ou espiritual, mas como você muito bem colocou, a todas as áreas de relacionamento humano, porque todos nós, em essência, esperamos ser respeitados, acolhidos, atendidos, quando necessitamos algum tipo de interação com o outro. Pode ser no estabelecimento bancário, comercial, como você falou, no caso de um atendimento na área de segurança pública, numa delegacia. Eu tive o privilégio de conhecer durante a minha vida profissionais de praticamente todas as áreas, inclusive policiais, tanto civis quanto militares, que refletem exatamente esse tipo de comportamento ao qual você se referiu, de se dirigirem e atenderem as pessoas como seres humanos, independente da posição em que se encontrem. Até mesmo quando numa abordagem de uma forma meio crítica, de suspeita de alguma coisa. Isso aconteceu recentemente comigo. Eu estava voltando com um amigo do litoral e fomos parados por policiais rodoviários que estavam fazendo uma batida geral ali de álcool, lei seca. E ele havia tomado umas 2 ou 3 cervejas. Então, obviamente, quando ele foi parado, ele já sabia que o bafômetro iria acusar. Porém, a forma com a qual o policial se utilizou para abordá-lo foi extremamente bem educada, não foi intimidatória, não foi agressiva, apresentou claramente quais eram os... Ele é advogado, então ele sabia os direitos dele e também que aquilo estava acontecendo. Mas um policial mais truculento ou menos preparado teria uma abordagem completamente diferente. Isso não foi a primeira e nem a única vez, e muito menos apenas em casos específicos dessa ou daquela área. Agora, a gente encontra diuturnamente, em várias situações da vida, pessoas que estão muito mal consigo próprias por alguma razão, ou que são realmente indelicadas por natureza, são espíritos ainda muito atrasados e que são ríspidas, grosseiras, mal educadas. E aí entra a prova da nossa reação a essas pessoas e a essas situações. Como nós reagimos quando somos maltratados, seja num serviço público, privado ou numa circunstância qualquer da vida. Aí estão as nossas provas, os nossos testes.
por isso se amplia essas lições que temos aprendido aqui para quaisquer situações da nossa vida. Você chega numa fila de um caixa de um supermercado, por exemplo, encontra ali uma pessoa que está visivelmente exasperada, mal-humorada, chutando até a própria sombra. E, por alguma razão, acaba sendo desrespeitosa ou agressiva até com você que está na fila. Como é que você reage? Ou quando você se dirige a um estabelecimento de saúde, seja com um plano de saúde privado que você paga, então você espera ser melhor atendido, às vezes, do que no serviço público, mas encontra ali um atendente ou um profissional de saúde que nem sequer o considera como um ser humano, mal olha você na cara, às vezes. E o atende de forma ríspida, mecânica, olhando no relógio que tem prazos a cumprir. Como você reage a isso? Ou você é abordado por um policial no trânsito ou em qualquer outra situação, e esse policial é truculento e agressivo. Como você se comporta diante dele? Ou com um professor ou uma professora da escola onde teu filho estuda, que, de alguma forma, se mostra totalmente despreparada para o cargo, num momento de interlocução com o pai de uma mãe de um aluno. Quantas são as possibilidades da gente enfrentar situações nas quais pessoas visivelmente desestruturadas nos colocam numa condição de reagirmos à altura, como a Melissa citou numa aula anterior, né? Aquela funcionária, aquele texto muito comum em ambientes públicos. A minha educação depende da sua. Então, porque somos mal atendidos por pessoas mal educadas, também vamos reagir com má educação? Ou vamos ter o bom senso e o critério de, naquele momento, percebermos que aquela pessoa pode estar com algum problema sério e não nos deixarmos abalar por ela? Fala, Mel. Então, é importante a gente lembrar que em qualquer função que a gente esteja desempenhando, no contato com outro ser humano, a gente tem que lembrar de uma frase do Jung, que é, na minha opinião, uma das mais fantásticas, que quando a gente estiver em contato com outra alma humana, que a gente seja simplesmente uma alma humana, que a gente não se mostre como um superior, um sábio, alguém que vai despejar conhecimento. Não, pelo contrário, que a gente se mostre o mais simples e o mais humilde possível, porque a gente não compartilha das mesmas experiências e das mesmas dores daquela pessoa, né? Então, no meu dia a dia, por exemplo, eu lido muito com isso. Pessoas que estão extremamente fragilizadas mental e emocionalmente e que chegam, muitas vezes, numa unidade de saúde, numa especialidade, como seu último recurso para tentar entender o que está acontecendo com ela. E muitas vezes da forma errada, através de um encaminhamento mal feito, através de uma informação mal compreendida, né? Porque
Eu, por exemplo, trabalho num lugar, eu trabalho em CAPES, trabalho num lugar que é dedicado para pessoas que estão com transtornos mentais ou à beira disso, né? Mas vira e mexe, acontecem encaminhamentos para lá de pessoas que não têm esse perfil para atendimento. E aí, qual é o papel do profissional de saúde nessas horas? Chegar para uma pessoa fragilizada e falar assim: não, não é aqui, você tem que ir para outro lugar, e você não sabe o quanto a pessoa já peregrinou até chegar lá? Ou chegar lá, conversar, explicar para essa pessoa que tipo de atendimento é feito lá, e depois encaminhá-la para o lugar certo. Qual a probabilidade dessa pessoa ficar menos fragilizada do que ela já está? Né? Então, essa pergunta que eu estou lançando, ela não precisa ser respondida. Basta a gente se colocar no lugar de uma pessoa que está buscando uma resposta ou uma solução para entender o seu problema. Então, te manda aqui, te manda ali, te manda lá, até que você chega num lugar que finalmente você é ouvido, pelo menos ouvido. Independente de você continuar ou não o seu atendimento ou a sua peregrinação naquele lugar, o simples fato de você ter sido acolhido, de você ter sido escutado, de você ter recebido a atenção mínima necessária para você poder entender o seu problema, já faz toda a diferença. Porque muitas vezes não é a doença em si, mas a carência afetiva. A pessoa precisa ser ouvida, a pessoa precisa ser compreendida, ela precisa daquele momento de atenção, daquele momento de carinho, daquele momento de percepção do seu problema. E quando ela não encontra isso em lugar nenhum, a tendência é ela reproduzir a forma como ela foi atendida, ou a forma como ela não foi atendida, demonstrando insegurança, demonstrando impaciência, demonstrando indelicadeza, grosseria, agressividade. E aí, pelo grau de comprometimento que a pessoa reage, a gente consegue perceber o quanto ela está afetada por aquele problema. E às vezes ela não precisa falar nada. Dependendo da sensibilidade do observador, da pessoa que vai atender, olhando para a pessoa, você já consegue perceber um monte de coisas e fazer com que ela se sinta minimamente um pouquinho melhor do que ela estava quando ela entrou. É isso. Perfeito. Muito boa colocação. Alguém mais quer fazer algum comentário, gente? Temos tempo ainda. Esses capítulos, como eu disse, são curtos, então a gente pode conversar bastante. Fala, Mônica. Oi, gente, boa noite de novo. Concordo com tudo que vocês falaram. Mas, por exemplo, esse final de semana, a netinha de um amigo meu estava para nascer. Aí, na sexta-feira, a filha dele teve contrações, foi para o hospital, chegou no hospital público, lá em Itapevi. Chegou no hospital com contrações, tal, primeiros atendimentos, tal,
monitorar a contração, fizeram um monitoramento e tal, não fizeram ultrassom, não fizeram nada. Aí a dilatação não aumentou e aí eles mandaram ela de volta para casa. E pediram para ela ir no dia seguinte fazer o ultrassom e fazer mais algum exame e tal. No sábado ela chegou, foi fazer o ultrassom, fez o toco, e aí entrou na cirurgia às pressas. Aí, na minha opinião, isso foi totalmente na negligência, porque a nenenzinha nasceu com problemas, tá, aspirou, fez o cocô dentro da barriga, aspirou o cocô que fez, e nasceu com insuficiência respiratória, foi para oxigênio, tá com infecção no pulmão, e assim, aí você pergunta assim, será realmente que foi dado realmente a atenção devida para um ser humano que está nascendo, para um momento tão especial que é o parto de uma criança, para a mãe, para a criança? Será que realmente foi dada a devida atenção? Ou simplesmente é um índice do tipo, a gente precisa melhorar o índice de parto normal, então vamos evitar a cesárea a todo custo? A ponto de botar a criança em sofrimento, a ponto de deixar a nenenzinha fazer cocô dentro da placenta, dentro do útero, aspirar o cocô. Hoje ela está ainda, hoje já é terça-feira, nasceu, está na UTI, está no oxigênio, está no antibiótico, não consegue se amamentar no peito da mãe. Aí você fala assim, realmente, será que essas pessoas tiveram a devida atenção, né, com esse momento? Assim, na minha opinião, não tiveram. Isso, sim, e isso é irreversível, esse momento é irreversível, tanto para a criança, quanto para a mãe, quanto para a família, para todas as pessoas que estão acompanhando, né? E isso a gente vê acontecendo, e não é só na saúde, é para tudo mesmo, como vocês falaram, né? Para tudo, para engenharia, para qualquer coisa, né? Assim, a gente está só vivendo mecanicamente, vivendo sobre índices, vivendo sobre condições que a gente vai tocando porque não tem outras condições, a gente vai aceitando, e realmente a gente precisa parar para analisar e ver se a gente realmente está fazendo com consciência as coisas, sabe? Eu estou bastante chocada com esse nascimento. O que você está relatando realmente é bastante chocante e doloroso. Vou dar opinião, primeiro Melissa, depois Vanessa, por favor. Então, Mônica, tentando responder a sua pergunta, a gente tem dois tipos de resposta, dois tipos de interpretação para essa situação. A primeira é, muitas vezes, a gente peca como profissional de saúde quando está num estado de visível cansaço mental, cansaço físico, e insiste em estar bem, né, entre aspas, para continuar rendendo, para continuar produzindo no serviço. Então, muitas vezes, essa sensibilidade que a gente deveria ter com o paciente, ela fica abalada, ela fica contaminada pela necessidade ou pela cobrança que a gente sofre de ser um profissional produtivo, de ser um profissional perfeito, de ser um profissional que se adapta ao modo de trabalho, que se adapta às metas exigidas pelo sistema, enfim. E a outra interpretação é que, assim, embora considerando tudo isso, a gente também tem que levar em consideração uma interpretação ampliada. Por que foi permitido que essa situação acontecesse com essas pessoas envolvidas
nesse momento da vida, nessas circunstâncias. Apesar de todo o conhecimento, apesar dos recursos disponíveis, apesar da eventual mudança de escolha na última hora, né? Então, se a gente for interpretar de uma maneira genérica, tudo que acontece na nossa vida pode ser alterado de acordo com a nossa modificação mental, estou falando de frequência vibratória. Então, você tem uma intuição, que é uma forma rudimentar de mediunidade, você vai falar assim, não, então não, então eu prefiro cesariana e tchau, e vou sair desse hospital, assina o termo de responsabilidade e parte para outra solução. Ou você se coloca numa condição defensiva e transfere o seu poder de escolha para falar assim, não, os profissionais de saúde, eles sabem melhor que eu, porque eles estudaram e tal. E aí, a gente, é exatamente isso, Cas. A gente pode fazer mudanças no nosso destino. Nem tudo está traçado desde o início. Tanto que o nosso poder de escolha é no momento agora. É o único que a gente pode transformar. E aí, a gente tem também essa interpretação de uma consciência ampliada, que é, se isso está acontecendo na minha vida por uma série de circunstâncias, ou eu não pude mudar, ou eu não sabia que dava para mudar, ou então eu vou aceitar o que as circunstâncias estão colocando na minha vida agora, a gente se coloca também numa condição de, assim, interpretar o que esse contexto, o que exatamente esse acontecimento tem para transformar e para ensinar na minha vida. Porque, apesar de todos os recursos que a gente tem de poder de escolha, de conhecimento, de critério para poder modificar uma situação, muitas vezes, por mais perfeito que seja, acontecem os imprevistos que fazem falhar, de certa forma, esse poder de escolha, para que a gente realmente tenha que passar por essa lição e aprender o significado dela para a nossa transformação. Então, nesse momento, cabe a nós, que estamos de fora, analisar todos os ângulos dessa situação, mas quem está do lado de dentro da situação, compreender qual é a reação que vai falar mais alto dentro de nós. Eu tenho uma lição para me transformar ou para aprender nesse momento, ou foi a falta de reação que eu tive para transformar essa situação para algo melhor. Então, fica esse questionamento que a gente não pode deixar passar em branco. O que você acha, Mônica? Vamos ouvir primeiro a Vanessa e aí voltamos para a Mônica. Uhum. Oi, pessoal, boa noite. Eu queria, na verdade, eu pensei exatamente sobre isso que a Melissa falou. Depois que eu conheci o Espiritismo, o Kardecismo, em especial o Lar Seara, e foi
né, como a grande maioria, num momento mais delicado da vida, de perda, né? Eu aprendi e procuro fazer esse exercício de pensar, né, um outro aspecto da situação, um outro ponto de vista, o que que eu tenho que aprender com isso. E muitas vezes eu estou falando aqui de forma bem aberta com vocês. No íntimo, eu me pergunto: será que eu estou pensando isso porque eu estou querendo me convencer e me para não sofrer, para não falar, puxa, a vida é uma droga, ou reclamar, e aí eu estou tentando achar um subterfúgio, ou de fato, né, as coisas têm um porquê de ser. E aí eu vou dividir com vocês a minha experiência pessoal. A minha primeira filha, que completou agora dia 23, 21 anos, ela nasceu num posto de saúde. Naquela época, eu trabalhava como autônoma, tinha sido dispensada, era um trabalho temporário, tal. Descobri depois que estava grávida e eu estava morando numa chácara em São Lourenço da Serra, depois ali Jimbu e Itapecerica. Então, o pré-natal foi feito lá, né, com um médico atencioso e na medida da possibilidade ali do lugar. E aí a orientação era assim: você não tem hospital em São Lourenço, não sei se algum de vocês conhecem, né? Então você vai no posto de saúde e o posto de saúde te leva até a maternidade, que é em Itapecerica. Foi a segunda gestação, que a primeira eu tive um aborto espontâneo, mas foi a primeira, né? De fato, seria o primeiro parto. Então eu, sentindo dores, tal, fomos até São Lourenço à noite, não me lembro ao certo horário, já era noite. Um clínico geral que estava no posto naquela noite me examinou e falou: olha, você começou a ter contrações e você volta para casa, amanhã cedo você volta que você vai ganhar. Não tinha um aparelho, né, para fazer nenhum tipo de ultrassom e nem fazer nada. O exame foi aquele, né, de como se diz, de toque. E eu voltei para a chácara. Como é uma chácara, era um lugar bem esburacado, enfim, né? E voltamos. Quando chegou em casa, eu comecei a sentir uma contração atrás da outra, uma contração atrás da outra. Falei para minha mãe: vamos ter que voltar, porque eu tô, pelo que ele falou, tá piorando. Quando nós chegamos na porta lá do posto de saúde, ele estava dormindo, porque era quase mais ou menos 2:30 da manhã. E aí ele falou para mim: olha, vem aqui, né, sobe aqui na maca que eu vou te examinar. Eu falei: não, eu não consigo, eu tô sentindo ela forçar. Aí imediatamente ele me colocou na maca, precisou dar um ponto para ajudar e ela nasceu ali mesmo. Ele não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha. Acho que depois, acho que chegou uma enfermeira logo na madrugada, assim, pela manhã, porque a gente ficou ali, né? Estávamos eu, a minha mãe e o pai da minha filha, ficamos lá esperando a ambulância, não tinha vaga em Itapecerica, então nós fomos para um hospital público que eu não me lembro agora, mas eles falam que é o hospital da mãe solteira e é um lugar bem longe. Eu nem sei a ambulância que levou a gente para lá. A Giovana não tinha nada, né? Nenhuma referência, uma pulseira, nada, e eu super cansada ali do parto. Minha mãe foi segurando ela dentro da ambulância, a enfermeira pedindo para pegar, e minha mãe com medo. Quando chegou no hospital, que minha mãe entregou ela lá no hospital, com medo de que, sem alguma identificação, alguma coisa acontecesse. E quando eu cheguei lá, eles examinaram ela, a ginecologista me examinou e falou: olha, ele deu um ponto ali para auxiliar no parto, mas ele não usou uma linha específica, então a gente vai ter que abrir esse ponto e costurar, não vai ter anestesia e tal. Então, assim, hoje é uma história, né? Graças a Deus. Mas poderia ter acontecido tantas situações dali,
né, de uma infecção, de um exame que não aconteceu, de alguma coisa que minha filha tinha que eu não saberia, ou de alguém que poderia ter pego. E aí você se pergunta assim, né? E aconteceu, e minha filha está aqui com 21 anos, eu já tenho mais uma que fez 16, e eu também, né, estou aqui, graças a Deus. Então, eu queria de todo o coração, né, Zé, Melissa, perguntar isso para vocês, né? Até que ponto, né? Como é que a gente tem que lidar com essas coisas que fogem do nosso controle e que são tão fortes, né? Como a Mônica falou, é tão difícil você, porque uma coisa sou eu que estou aqui de fora, que não conheço a família, né? Não sou a mãe, falar, puxa, uma fatalidade ou qualquer coisa do tipo, mas para nós que estamos aqui tentando aprender, né, e pensando nesse lado espiritual, como é que a gente realmente deve pensar e sentir, agir nesses casos? Porque é difícil, né? É bem difícil. Bom, Posso falar vamos lá. agora? Fala você primeiro, Mônica, depois eu arremato. Então, possibilidades a gente sempre tem milhões, né? Então, cada um faz a sua, entre aspas, sua vida, né? O seu destino, sua vivência, o seu presente e tal. Mas eu acho que usar a frase ninguém passa pelo que não tem que passar para tudo, para poder justificar tudo, como todo espírita fala assim, ninguém passa pelo que tem que passar, para justificar erros e negligência, eu acho que já é um pouquinho demais. Porque o mal há de haver e coitado de quem praticar o mal, né? Então, assim, desculpa, mas nesse caso eu não concordo do tipo, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, não fez porque não quis. É a mesma coisa, a Vanessa falou, eu fui para casa porque eu fui para um lugar especializado, fui para um hospital. O médico me manda para casa, teoricamente, ele é a pessoa que sabe mais do que eu vou para casa, né? Então, assim, nesse caso, me desculpa, Melissa, mas eu não concordo com a frase ninguém passa pelo que não tem que passar. Nesse caso, eu acho que é falta de atenção realmente dos médicos e da equipe de enfermagem que está lá, da equipe do hospital, erros acontecem e esse foi um erro. Desculpa, nesse caso eu não concordo. E aí sim, a gente tem lições aprendidas. A pessoa que passou por isso deve aprender uma lição. Eu aprendi as minhas, né? Mas a gente aprende com os erros e nada justifica esse erro, na minha opinião. Melissa, só um instantinho, deixa eu só arrematar aqui, depois eu volto para você. Tudo que está sendo colocado aqui remete a situações realmente muito profundas e muito complexas. Eu acho que você entendeu de uma forma um pouquinho diferente da que a Melissa quis colocar, Mônica. Eu entendi o ponto dela, que cada um de nós sempre tem algum tipo de escolha possível. A Vanessa poderia, por exemplo, no caso dela, ter insistido, falar, não, eu estou sentindo contração, eu não vou voltar para casa. Eu moro longe, tarde da noite, uma estrada esburacada, eu quero ser socorrida agora. Ou não tem socorro? Não, então vamos procurar outro lugar. Já estava de carro, já estava em São Lourenço, vamos direto para o hospital em Itapecerica. Mas na hora, no momento, a gente nem sempre faz as melhores escolhas. Essa pessoa a qual você se referiu, que também teve uma situação análoga, e foi, de certa forma, sem dúvida, alvo de uma falta de cuidado, desse acolhimento, dessa atenção, de profissionalismo, eventualmente, eu não sei aonde ela foi atendida, nem poderíamos fazer julgamento nem juízo de valor com relação a isso. Mas, sim, de alguma forma,
poderia haver outra reação possível por parte da família que estava acompanhando, por parte da própria parturiente. Ou não. E uma mulher, como tantos casos ocorrem, que entra em trabalho de parto dentro do carro e acaba dando à luz dentro de um veículo, ou de uma viatura policial, como tantos casos a gente fica sabendo. Ou alguém que está, por exemplo, dentro de um hospital, no momento em que esse hospital é atingido por um míssil e corta toda a energia elétrica. Ou o profissional que está atendendo um paciente com um caso grave, está ali numa mesa de cirurgia e o cirurgião tem um ataque cardíaco ou um AVC no meio da cirurgia. Existem infinitas possibilidades de acontecimento com cada um de nós. Pode acabar a energia elétrica aqui agora, podemos ter uma pane de internet, algum de nós aqui pode passar mal, ou receber uma ligação urgente de alguém que está sofrendo alguma coisa. A vida não é previsível, nunca. Todos nós estamos sujeitos a infinitas possibilidades, inclusive essas que a Mônica citou, com uma pessoa próxima a ela, com a Vanessa, e que cada um de nós teria certamente uma ou outra história para contar relacionada com isso. O ponto que fica aqui é como nós devemos reagir àquilo que está fora do nosso alcance, seja por ocasiões ou por situações da vida, acidentais ou não, seja pela negligência de terceiros, ou por tantas infinitas outras possibilidades. Como nós devemos observar e entender depois do fato ocorrido, porque nenhum de nós conseguiu evitar. Estava me lembrando um caso acontecido aqui, acho que a maioria de vocês conhece o Antônio Pierobon, doutor Antônio, lá do Ceará, né? Que faz atendimentos lá às quartas-feiras, e que, além de um amigo querido, também é um cardiologista emérito. Ele estava passeando com o cachorro, numa manhã, perto da casa dele, e foi atropelado por outro cão que vinha em sentido contrário e arrebentou ele inteiro. Talvez se ele tivesse sido atropelado por um caminhão, não teria causado tanto dano quanto o que causou o cachorro. Ah, mas o dono do cachorro deveria estar com ele na coleira, ou ele deveria estar mais atento, ou... Gente, tem uma frasezinha tola que diz, se fosse assim, que bom foria. Mas a vida não é assim. A vida nos coloca, muitas vezes, diante de situações que estão fora do nosso controle e que muitas vezes nos causam dor, sofrimento, seja para nós mesmos ou para aqueles com quem estamos em contato ou que queremos ajudar, como essa parturiente amiga não sei se amiga, não entendi direito, amiga ou parente da Mônica, seja a situação com a Vanessa, ou com tantos outros casos análogos que a gente poderia lembrar aqui. Cada um de nós teria histórias e mais histórias para contar a respeito. Mas a vida não é previsível. E aí eu concordo com a Melissa num ponto. As experiências que fogem ao nosso controle e que nos impactam, seja diretamente ou àqueles a quem amamos e que nós presenciamos, não importa de quem seja a responsabilidade ou a culpa, ou se foi um motorista embriagado que atropelou uma pessoa que estava quietinha em cima da calçada esperando o ônibus, ou não. O ponto não é esse. Por que essa pessoa foi atropelada? Ah, porque o motorista estava bêbado? E por que a outra que estava do lado dela não foi atingida? Porque um raio cai num campo de futebol onde tem 20 e poucos jogadores ali e só um é atingido. A culpa é do raio? A culpa é do motorista bêbado? Gente, são ocorrências da vida.
além do nosso controle. Eu acho que a pergunta aí é outra. Fato consumado, o que eu devo aprender com isso? O que a vida me trouxe de aprendizado através dessa situação tão dolorosa, tão terrível? Já estamos recebendo um aviso aqui que está encerrando esse link. Eu vou passar para o próximo. Caso alguém tenha dificuldade para entrar, eu acho que não vai ter, mas eu vou entrar no WhatsApp de novo e vou recolocar o link da segunda parte da aula lá, tá bom? Estou fechando essa sala agora e volto a Melissa e quem mais pediu a palavra? Acho que o Cássio. Vou aguardar mais um pouquinho. Faltando 8 pessoas ainda. Que fofura, Vanessa. Ela fica aqui pedindo para eu pegar ela. Que linda! Essa Nossa, aqui é a tão Kika. meiga. Oi, Kika, que linda! A Kika tem Doce. dupla personalidade. Ela cortou o cabelo, aí fica parecendo um pincher. Mas ela é uma York. É muito linda, nossa, que É doçura. um toquinho, ó. Acredita Ela é mais muito doce. pequenininha, ó. Que linda! Parabéns, nossa, muito fofa. Nós temos que aviso que Obrigada. não vai conseguir Amei ver essa entrar, hein? visão. Deixou a nossa noite mais doce. Obrigada, meu Vocês irmão. todos entraram pelo link que eu havia postado lá no WhatsApp, né? Sim, o segundo link. Isso. Tem gente, tá faltando 8 pessoas aqui ainda. Eu também entrei pelo segundo link que você colocou. E eu repostei ele agora pelo WhatsApp. Mas pelo jeito. Agora sim, acho que tá. Ok, o Daí está entrando. Gina. Não, tá dando certo, sim. Só esperar mais um pouquinho. Faltando 6 pessoas ainda. Tudo bem contigo, Odair? Tudo bem? Tudo bom, Zé? Muito boa, a tua assiduidade nos deixa muito animados também, viu? Obrigadão. É isso, obrigado eu. Zezé, Ana, ok. Melissa, ok. Deixa eu ver quem mais está faltando. Estão 3 pessoas só faltando aqui. Bom, vamos lá, pela ordem. Como o Cássio não falou ainda, deixa eu passar a palavra para ele, depois para você, Mel.
ok? Não, você já respondeu. Eu ia só contar uma história minha, Claro. que é assim, nesse sentido que foi exposto pela Vanessa, eu tive algo mais ou menos parecido. Minha esposa estava com 32 semanas, 33 semanas de gestação e tal, e uma noite antes ela teve dores. Aí eu cheguei no plantão, era meia-noite em casa, meia-noite e meia mais ou menos. Por que Aí esses falei pra... bichinhos resolvem nascer sempre no meio da madrugada, fim de semana, dia de Natal, né? Aí o que acontece? Perguntei para ela se ela queria ir, ela falou que não, que aguentava pro outro dia, né? Que ela falou que eu estava cansado. No outro dia era rodízio do carro. Então, eu morava em Itapecerica e o hospital, que a gestação dela era de risco, era no Santa Joana, lá no Paraíso. Então a gente decidiu sair 9 horas. Pegamos tudo parado. E eu passei aqui pelo Family, que meu convênio e o dela aceitava. E falei, não, vamos para lá, tá tudo bem. Tudo travado. Quando eu entrei na 9 de julho, ela sentiu como se ele estivesse se esticando. E a barriga murchou. Aí eu falei, ó, estamos perto. Mas nessa hora, já bateu o desespero. Chegamos lá no hospital, demoramos. Chegou lá, foi feito o exame, o neném faleceu. Aí eu já deduzi que o quê? Ele faleceu lá naquela esticada da 9 de julho. Isso foi em 2014. Eu não conhecia doutrina, na época eu era evangélico. Aquilo ali jogou um mar nas minhas costas. Eu tinha me suicidado. Eu sei que algo me segurou para eu não cometer algo contra mim. Eu não pude ir no velório dele porque eu tinha que ficar com minha esposa no hospital. Enfim, eu passei quase 7 anos com essa culpa e com esse remorso. Poderia ter passado no primeiro hospital, poderia pedido para uma viatura que passou N viatura para abrir caminho, para colocar lá dentro e sair para o hospital. Até que eu conheci o Larciara, porque ela desenvolveu uma doença e por recomendação, né, porque eu não acreditava mais em nada. Eu conheci o Larciara, o Júlio nos atendeu, aí já tinha minha filha mais velha, né, mais velha assim, né, depois desse fato, 1 ano depois minha esposa engravidou de novo, graças a Deus, que foram 3 abortos espontâneos para vir essa de 32 semanas. E quando eu conheci a doutrina espírita, foi meio que encaixando as coisas. Por que isso aconteceu comigo? 3 abortos, mais esse aborto, eu posso dizer, foi... tem um nome... Natimorto. Isso, natimorto. Obrigado. Aí eu fui entendendo, né? Fui estudando, fui lendo, assistindo vídeo, fui lendo, né? Que tudo nessa vida tem um porquê. Por que eu passei por isso, né? Por algum motivo veio para me resignar, me trazer eu de novo, por mais que eu era evangélico, alguma coisa acontecia, né? Eu tinha que me religar com a fonte novamente. Então, resumindo, eu me passei me culpando quase 7 anos. Eu poderia ter tomado vários tipos de atitude. E isso calado. Então, o que a colega explicou, que podia ser uma negligência médica, alguma coisa, não que haja negligência, mas hoje eu entendo que cada um tem que passar, porque hoje a gente vive num mundo de prova e expiação, a gente tem que passar por alguma coisa. E se não fosse para passar por alguma coisa, a gente não estava encarnado aqui. Estava num mundo mais elevado, num mundo regenerado, que não tinha tanto sofrimento. Então, isso, depois que passou comigo, na outra gestação, ela espirrava e já saía correndo, fosse qualquer horário.
Então, o erro, né, vamos dizer assim, não ia acontecer duas vezes, né? Então, eu estava mais precavido. Mas que erro acontece? Erro acontece. Para todas as categorias. Pode ser um disparo de arma que era para acertar no ponto A, infelizmente acertou no ponto B. Aí você vem aquele questionamento, por que aconteceu isso, né? Então, eu falo que nós somos o tabuleiro de Deus. A Terra, aqui é um tabuleiro onde nós somos as peças e somos movidos para passar por algum processo, né, que a espiritualidade acha melhor a gente passar. Então a gente é colocado em situação de realmente de prova e de aceitação. É só isso. A experiência é muito dolorosa, Cássio. Gratos pela sua sinceridade de compartilhar conosco, porque eu sei que não é fácil nem falar sobre isso. Apesar de que hoje a gente percebe que você já conseguiu superar essa culpa e compreender melhor, mas ainda assim não é um episódio fácil de ser relembrado. E quantas vezes ocorrem situações em que mulheres dão à luz nas condições mais precárias e absurdas possível, e tanto ela quanto a criança sobrevivem. E outros tantos casos em que está no melhor hospital, com melhor atendimento, com tudo sob controle, e na última hora um imprevisto ocorre e pode ocorrer um natimorto, ou a mãe ter um problema qualquer, um choque anafilático, a criança vem à luz e a mãe falece. Nada é por acaso. Decididamente nada é por acaso. Mas eu não quero ficar falando muito, porque a palavra é da Melissa agora. Vamos lá, Mel. Gente, para não ficar forçando o mesmo tema, o mesmo tipo de exemplo, eu vou mudar para outro, tá? Então, é o seguinte: imagina uma situação no seu trabalho ou no seu convívio mais próximo, em que uma pessoa que você não fez absolutamente nada que você se lembre de ruim para ela, começa a te prejudicar deliberadamente, seja diretamente, seja através de outras pessoas, seja através das circunstâncias em que você é colocado para trabalhar. Então, quando você se imagina numa situação como essa, 1000 possibilidades de reação você pode ter. Então, uma das mais comuns: ficar indignado, se fazer de vítima, achar que você não tem como transformar essa situação, achar que é um karma, que você tem que passar por isso. Segunda opção: você pode compreender que algumas coisas estão no seu alcance de modificar e tentar mostrar o seu melhor no trabalho para que essa pessoa que está te prejudicando, ela repense ou ela tenha dúvidas, né, sobre por que ela está te prejudicando. E a terceira opção é, ao invés de você ficar indignada, ao invés de você tentar ser boazinha e fazer o seu melhor, independente da pessoa continuar te prejudicando, é tentar entender que tipo de atitude sua pode estar distorcendo a interpretação que essa pessoa tem sobre você. E aí, quando a gente escolhe essa última opção, você tem a grata oportunidade
de interferir no rumo que os acontecimentos podem tomar. Por quê? Porque você assume parte da responsabilidade pelo que parece uma injustiça gratuita, né? Você começa a se questionar o que você poderia modificar em você que modifique a opinião do outro. E quando a gente faz isso, que ótimo, notícias da Marina, pessoal. Tá tudo bem com ela. Então, quando a gente assume parte dessa responsabilidade, você também se torna agente de transformação nessa situação. Então, das duas, uma. Ou você se recolhe para o autoconhecimento e muda você, porque o resto você não tem como interferir, e aí a situação se transforma por si mesma, ou você assume que a única maneira de transformar é aceitar o que está acontecendo a partir do momento que você compreende o que é esse choque de frequências diferentes no mesmo ambiente. E aí a gente tem um exemplo maravilhoso que a gente usa sempre, quem já conhece, eu e o José Antônio, sabe que a gente sempre vai usar o exemplo da Dona Benê sobre envolvimento de amor. É difícil, é absurdo, mas é possível. Então, o que você vai fazer nesse envolvimento de amor? A partir do momento que você aceita a situação que você está passando, porque você quer compreender o mecanismo dela, você vai entender que aquela pessoa que está te prejudicando, ela tem um motivo que, embora a gente não saiba direito, a gente deu de alguma forma, em algum momento, em alguma outra vida, se você não acha explicação nessa. E aí, entendendo isso, ao invés de você tentar mudar a situação pelos seus próprios meios, você vai aceitar que naquele momento aquela pessoa tem aquele direito. Porque, afinal de contas, você não lembra o que você fez para ela. Se você não lembra nada dessa encarnação que você possa ter feito, então você acredita que pode ser de outra. E aí o que você vai fazer? Você vai pedir para Deus, pedir para o universo que te dê situações, que te dê oportunidades de se colocar no lugar daquela pessoa e inverter a situação, de ajudá-la, ao invés de prejudicá-la. É difícil, gente, mas é possível. Eu já consegui, graças a Deus, e hoje a minha consciência está tranquila, porque essa pessoa já está desencarnada, mas desencarnou como uma grande amiga. Uma pessoa que muito me prejudicou no trabalho. Não é avançado não, Vanessa. É trabalhoso mesmo. Porque eu não Quem está num tenho nível muito avançado não passa por isso. Exatamente. Além de não passar por isso, não precisa. Exatamente. Né? Eu passei Então, por isso no meu trabalho também. Então, daí o que Fácil não é acontece? não, mas a gente tem que ser perseverante e ter fé. E amor acima de Exatamente. tudo. Exatamente. A gente começa a entender que muitas coisas a gente não tem por que se lembrar. Pode ser pior lembrar, né? Ter acesso a uma informação dessa. Então, a gente se resume à nossa insignificância evolutiva
e falo assim, o que que eu posso fazer? Eu vou rezar por essa pessoa, ou rezar que o universo me dê uma chance de fazer uma boa ação para ela. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu rezei muito, pedi muito entendimento, muita sabedoria. E graças a Deus, hoje é só paz. Graças a Deus. Beleza. Então, é isso Pedro, aí. deixa só o É Pedro dar opinião. difícil, mas é possível, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu não vou contar novamente essa história, mas eu vou contar um detalhezinho. Quando essa pessoa esteve fisicamente próxima de mim, eu tremi na base, eu não sabia se eu ia conseguir fazer. Mas aí, ela mesma me deu a chave do que fazer. Ela me disse o seguinte: olha, eu só aceitei ser chefe desse departamento por causa de você. Aí eu pensei, ponte que partiu, é comigo o negócio, né? Aí, o que aconteceu? Eu tive que escutar dessa pessoa me dizer o seguinte: olha, todas as pessoas que tentaram te prejudicar, eu mesma a afastei e resolvi. Só que eu sabia que não era verdade. Então, em vez de eu ficar tentando desmascarar a pessoa, falar assim, não, eu sei que foi você o tempo todo, tal, porque ninguém tinha mais poder do que você nessa época, tarará. Não, eu falei assim, ok, eu aceito, muito obrigada e tal. E aí, essa pessoa se desarmou, porque viu que eu acreditei naquela mentira dela, naquela justificativa que ela deu para tentar se redimir. E aí, eu acreditando, a pessoa baixou a guarda e se transformou numa amiga. Começou a ficar cada vez mais próxima, a pedir favores, a pedir ajuda, a começar a se abrir sobre a vida pessoal, uma pessoa que sofreu muito, uma pessoa com muitos Estratégia problemas. fantástica essa aí, eu amei, hein? Precisamos conversar mais. Então, uma pessoa com muitos problemas e que se tornou até minha paciente da terapia holística. Mas, por Por isso fim, é que a só para Melissa vocês... sugeriu o livro da Hermance, Reforma Íntima Sem Martírio, como uma das Exatamente. nossas próximas teses de estudo, que foi exatamente com esse livro que veio à luz essa história da Benê, no primeiro ano do GEA, lá no Ceará. Gente, nós estamos chegando no finalzinho aqui, Eu ouvi falar que é e o excelente. Pedro pediu a palavra, né, Pedro? Eu vivi exatamente isso que a Melissa estava falando com esse gerente meu, né? E o mais curioso e engraçado de tudo, que ele era dirigente de uma casa espírita, viu? Eu não sei, como ele é novo lá, Aí a casa caiu. eu acredito que ele queria montar uma equipe e assim, tudo que eu fazia tinha defeito, colocava defeito em tudo. Só que assim, ao mesmo tempo que eu estava tendo essa dificuldade com ele, eu procurei tanto ver o lado espiritual quanto o racional. Pelo lado racional, eu falo, pô, mas eu recebo tanto elogios de cliente, um dos que mais recebe elogio de cliente que sou eu, por que o cara coloca tanto defeito assim no meu trabalho, né? Aí eu procurei ver de uma maneira positiva, porque às vezes a pessoa, às vezes cai naquele medo e fala, pô, eu tô com algum problema, será que é alguma coisa, ou eu fiz alguma coisa errada numa outra situação na minha vida que eu estou pagando agora. Eu procurei falar assim, ó, de repente eu posso ser um instrumento que poderia estar ajudando ele. Então, o que eu fiz bastante? Eu orei muito por essa pessoa, de maneira educada, chamei ele para conversar, eu até sugeri para ele, para você como gerente, se você não está contente com o meu trabalho, com a maneira que eu trabalho, você tem todo o direito de me mandar embora, eu não vou ficar melindrado nem nada, né? Ele falou, isso só o ano que vem, mas assim, isso que ele falou foi porque ele via que não tinha como se diz, um motivo para me mandar embora, entendeu? Aí eu falei, a gente precisa mudar nossa comunicação, não está sendo legal, eu sempre respeitei meus colegas, tudo,
Aí ele baixou a bola, daí em diante, como se diz, não se tornou amigo igual a pessoa que trabalhou com a Melissa. Entretanto, ele começou a trabalhar de maneira respeitosa, entendeu? A partir daí, mas independente disso, em paralelo, muito antes, toda noite eu fazia uma oração por ele. Eu falava assim, se essa pessoa tem alguma dificuldade com a esposa, filho, em casa, eu peço aos irmãos espiritual que auxiliem nele em alguma dificuldade também, se for o meu caso também, entendeu? Aí, a partir da conversa que eu tive com ele, pelo menos teve um respeito e um equilíbrio profissional, que é o que eu esperava, né? Mas faz parte da jornada, né, pessoal? Bom, gente, eu acho que o mais importante aí para a gente deixar como lembrete dessa lição de hoje é exatamente a mensagem que ele deixa na última frase, lembrando Jesus, que é procurarmos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Só que eu vou colocar um adendo a isso. Cada um de nós deve fazer por si mesmo o que gosta que os outros lhe façam. Porque muitas vezes a gente fica só na expectativa de receber, mas nós não nos damos aquilo que mais precisamos. Amor, respeito, estima, acolhimento, admiração, perdão. E esperamos que os outros nos deem isso. Mas se nós não nos mobilizarmos para preencher essas nossas necessidades, essas nossas carências, conosco mesmos, e vivemos nos achincalhando, ou nos diminuindo, ou, de alguma forma, denegrindo a nossa própria imagem, nos julgando culpados, responsáveis, incompetentes, incompreendidos, a gente entra naquela síndrome do Hard, aquele personagem de desenho animado dos anos 60, 70, amigo do Leão Lippe, era a hienazinha, né? Ó Deus, ó dor, ó azar. E entra num processo de vitimização ou de infelicidade auto-infligida por falta de autocuidado. Então, é importante isso, a gente se preencher com aquilo que a gente percebe que nos faz falta, para que a gente possa também ter essa mesma energia para dirigir aos outros. Senão, não funciona. Ninguém consegue dar o que não tem. E se a gente não se ama verdadeiramente, o nosso amor pelo outro sempre vai ser incompleto, sempre vai ser falho, sempre vai ser insuficiente, porque ele não tem energias adequadas para se expressar. É importante, sim, fazermos ao outro aquilo que nós gostaríamos que a nós fosse feito. Mas, primeiramente, temos que nós fazermos por nós aquilo que nós esperamos que os outros nos façam. Esse é o caminho. Eu vou terminar aqui com aquela frase que eu já citei algumas vezes, atribuída ao filósofo Hillel. Se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, o que eu serei? E se não for agora, quando? Essa fica para reflexão de todos nós ao longo dessa semana. Uma ótima noite a todos. Gratidão por estarmos juntos nesses momentos tão instrutivos, agradáveis, onde a gente tem a liberdade de se expor, de contar
situações difíceis, compartilharmos as nossas dores e também os nossos aprendizados uns com os outros, que é, a meu ver, a maior recompensa que todos nós temos nesses encontros que aqui fazemos. E vamos agradecer mais uma vez a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, por estar sempre estendendo seu manto de luz sobre nós, pedindo a ela que nos permita uma boa noite de sono, de reflexões e de prática daquilo que hoje aprendemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Ótima noite, ótima semana para todos e até a próxima terça. Boa noite, boa semana a todos. Valeu. Boa noite, semana a todos.